Hoje eu quero falar um pouquinho da situação do meu estado, o estado do Paraná. Na última quarta-feira, aliás, um dia bastante sugestivo, 1º de abril, o governador do Paraná, Beto Richa, consolidou mais uma grande injustiça com a população paranaense. Depois de ter passado toda a campanha eleitoral assegurando que as contas paranaenses estavam arrumadas, o governador Beto Richa, através de um tratoraço, desfez um grande pacto tributário promovido em 2008 pelo então governador Roberto Requião com todos os contribuintes do Paraná. Essa desfeita do pacto tributário aconteceu no final do ano passado e entrou em vigor exatamente agora, no dia 1º de abril. Lembremos que em 2008 foi realizada uma mini-reforma tributária no estado do Paraná, que reduziu impostos de bens de consumo em troca do aumento das alíquotas de gasolina. Era 26%, passou para 28%. E de energia elétrica, telecomunicações, que passaram, junto com bebidas alcoólicas e cigarros, de 27% para 29%. Me lembro a época que fiz críticas ao governador sobre a elevação da tributação sobre o combustível, sobre a energia elétrica e sobre as telecomunicações, que são essenciais para o desenvolvimento econômico. Pois agora, com todas as dificuldades que já apontávamos no ano passado para fechar as contas estaduais, o governo Beto Richa não apenas elevou as alíquotas que tinham sido reduzidas em 2008 em troca do aumento das alíquotas dos bens que aqui falei, telecomunicações, energia e combustível, como também ainda aumentou mais a alíquota do ICMS incidente sobre a própria gasolina, que foi de 28% para 29%. E é interessante porque quando se fala do aumento da gasolina, fica na conta do governo federal, que foi o reequilíbrio da CID. No entanto, esse impacto do ICMS sobre a gasolina no Estado é muito forte para o preço final ao contribuinte. Aliás, sobre o assunto, para que fique registrado aqui nos anais do Senado, eu quero ler um trecho da coluna Boletim, publicada ontem por Guido Orges no jornal Gazeta do Povo, jornal do meu estado, cujo título é Injustiça no ICMS. Entrou em vigor, na última semana, uma das maiores injustiças tributárias dos últimos tempos. Foi aqui no Paraná, diz o colunista, e nada tem a ver com o ajuste fiscal do governo federal. Eu vou ler de novo. E nada tem a ver com o ajuste fiscal do governo federal. Ao elevar o ICMS de milhares de produtos, o governador Beto Richa quebrou um trato entre Estado e contribuintes, feito em 2009. Na época, o ICMS desses produtos foi reduzido em troca de elevação no tributo de energia e combustíveis. O acordo foi desfeito. A alta do ICMS é diferente do que o governo federal fez até agora. A alta do ICMS é diferente do que o governo federal fez até agora. Eu releio porque o colunista é crítico também com o governo federal, mas notem que ele faz um ênfase para mostrar a diferença do que a presidenta Dilma fez em termos de tributo e que o governador Beto Richa está fazendo no Paraná. Diz ele, tirar subsídios como o da gasolina, que foi a redução da CID, por exemplo, foi para conter a inflação. E tirar subsídio dos empréstimos do BNDES é desfazer, na visão do colunista, uma distorção que não funcionou para seu propósito inicial. A sociedade aceitou esses subsídios em troca do crescimento econômico e redução do desemprego. As distorções, no entender dele, foram piores do que se nada tivesse sido feito. No Paraná, a reforma de ICMS de 2009 tinha duas razões. Melhorar a arrecadação, já que a concentração em dois grandes contribuintes, Copel e Petrobras, reduziria perdas com a sonegação, e diminuir o custo de produtos de consumo. Não há comprovação de que o impacto da troca na carga tributária foi neutra. Com certeza, o contribuinte pagou mais pela energia e pela gasolina. Mas, pelo menos na visão do colunista, não há razões para dizer que foi criada uma distorção negativa. Energia e combustíveis pagam muitos impostos em todos os estados e o caminho para solucionar esse componente do custo Brasil não é simples. Durante a campanha, o governador Beto Richa afirmou que a casa estava arrumada e em nenhum momento sugeriu que quebraria o modelo de ICMS criado em 2009. É hora dele mostrar quais gastos vai cortar e comprovar que a tesoura
é tão eficiente quanto o trastoraço, porque não há como apertar mais o contribuinte. Senhor presidente, com o reajuste do imposto estadual, os preços de mais de 95 mil itens de produtos de consumo popular vão subir para o consumidor final. Dentre eles, alimentos, produtos de higiene pessoal, materiais escolares, roupas, calçados, eletrodomésticos, máquinas e equipamentos, automóveis e gás de cozinha. Alguns itens deixarão de ter isenção de ICMS e passarão a ser taxados em 12%. Não tinham nenhuma alíquota de ICMS incidente, serão taxados em 12%. Outros artigos passam a ter imposto, senador Fernando Bezerra, majorado de 12% para 18% ou 25%. O aumento do ICMS no Paraná seguramente será repassado aos preços e terá impacto significativo no bolso dos paranaenses. Fala-se na redução de cerca de 800 milhões no poder de compra da população em um ano. O impacto no IPCA da região metropolitana de Curitiba pode chegar a 1,45, inflando um índice que até fevereiro acumulava alta de 7,93 em um ano. O peso do tributo estadual em itens como roupa, artigos de higiene pessoal, móveis e eletrodomésticos aumentou 50%. De qualquer forma, um aumento de 6 pontos percentuais é demasiadamente relevante. Dentro dos setores de comércio e distribuição, são raros os segmentos que conseguem chegar a uma margem de lucro de 6%. As empresas não têm como absorver essa alta do imposto. Segundo o Departamento Econômico da FIEP, os produtos com alíquota elevada de 12% para 18% vão ficar, em média, 7,32% mais caros. No caso da gasolina, cujo ICMS subiu de 28% para 29%, o efeito da alta do ICMS no preço é de quase 1,5%. No caso do GLP, ou gás de cozinha, que é essencial na vida de todas as pessoas, com o aumento de 12% para 18%, o Paraná passa a cobrar a maior alíquota do país desta mercadoria. Vou repetir aqui. Com um aumento de 12% para 18%, o Paraná passa a cobrar a maior alíquota do país para o gás GLP. Nas contas do presidente nacional do Sindigás, que representa as distribuidoras de GLP, Sérgio Bandeira de Mello, os preços ao consumidor devem subir de 7% para 11%. Até semana passada, o preço médio do botijão de 13 quilos era de R$ 39,80 em Curitiba e R$ 44,00 no resto do Paraná. Poderão chegar agora a R$ 44,00 em Curitiba e R$ 49,00 no restante do Paraná. E não vai só subir o imposto do botijão de 13 quilos, mas de todo o gás comprado, por padarias, churrascarias, condomínios, um aumento que seguramente levará a outros aumentos. Para piorar, como os 3 estados vizinhos do Paraná continuam cobrando ICMS de 12% sobre o GLP, nós podemos esperar um prejuízo para os distribuidores de cidades próximas às divisas estaduais. Obviamente que o paranaense vai procurar comprar o gás mais barato e vai comprar em outro estado que tenha uma cidade de fronteira. Isso, inclusive, vai implicar também num efeito arrecadatório, porque se vai comprar menos, também diminui a arrecadação. Outro problema foi apontado pelo superintendente da Associação Paranaense de Supermercados, APRAS, Valmor Rovares, ao afirmar, segundo a imprensa, que o impacto negativo da elevação de alíquotas será mais forte para os produtos submetidos à substituição tributária. Aliás, nós discutimos aqui na semana passada um projeto de lei do senador Roberto Requião, lembro do pronunciamento que Vossa Excelência fez, senador Fernando Bezerra, pela justeza daquele projeto. Eu tive a honra de ser relatora, que era voltar aos produtos comercializados por pequenos e micros, ter a alíquota de apenas 3,95% e não entrar na substituição tributária. Aprovamos aqui, foi para a Câmara, aliás, aprovamos por unanimidade, menos uma bancada da oposição, o PSDB, que estava reticente, retirou sua reticência e aprovou o projeto. E encaminhamos para a Câmara dos Deputados. Qual é a nossa surpresa? Que na semana passada, o governador Beto Richa esteve em Brasília
mas não foi para se reunir com a bancada do Paraná, porque veio a vice-governadora se reunir. Tampouco foi para nós termos audiência com o ministro de Portos para tratar da poligonal do Porto de Paranaguá ou com qualquer outro ministro para tratar dos interesses do Paraná. Veio aqui e quase que na surdina, sem a companhia de nenhum parlamentar, pelo menos não vi nenhum na foto que depois divulgaram, teve uma reunião com o presidente da Casa, com o deputado Eduardo Cunha, para pedir que a Câmara não colocasse em votação o projeto. Porque, segundo ele, esse projeto do senador Roberto Requião, relatado por mim aqui no Senado, iria trazer uma enorme perda tributária para o Estado do Paraná. Segundo ele, cerca de 700 milhões. Nós não sabemos se é isso, não temos os cálculos, não tem como comprovar, ele está estimando isso. O fato é que essa ação do governador representa um aprofundamento na injustiça tributária do Estado. Os micro e pequenos empresários já estavam livres de uma alíquota maior de ICMS. Nós aprovamos o Supersimples aqui, ampliamos o Supersimples, melhoramos as condições dos pequenos e microempresários. Estamos aguardando uma proposta que o nosso ministro Afif vai mandar ao Congresso Nacional para melhorar também o imposto para a média empresa. Então, o governador está indo na contramão na sua sanha arrecadatória, ou seja, querer fazer com que os pequenos e micro empresários, que devem contribuir com apenas 3,95% de alíquota do ICMS, passem a arrecadar alíquotas de 12%, 15%, 18%, até 25% com a substituição tributária. É o fim do que nós chamamos de Supersimples, é o fim dos benefícios que a Constituição está dando aos micro e pequenos empresários. E quero lembrar aqui, para fazer justiça, que o Paraná foi um dos estados que avançou na legislação federal. O governador Roberto Requião, na época, conseguiu melhorar as condições dos microempresários do Paraná e pequenos empresários. O Paraná era tido como um dos estados com uma das legislações mais completas, mais avançadas em termos de micro e pequenas empresas. Por isso, a gente tinha uma economia muito vigorosa no setor de serviços, de comércio e de pequenas indústrias. Isso está acabando, senador. Nós estamos matando o nosso micro e pequeno empresário. E isso o que tem de resultado? Nós estamos acabando com o emprego, com a dinâmica da economia paranaense. Eu lamento muito que o governador tenha vindo a essa casa exatamente para pedir que essa casa, a Casa Legislativa, a Câmara dos Deputados, não aprove uma medida já aprovada por unanimidade no Senado Federal. E o Senado Federal representa os Estados federados. Portanto, não nos cabe aqui ser contra os interesses dos Estados da Federação. Nós sempre defendemos os Estados. Agora, não podemos defender a injustiça. Então, em defesa dos micro e pequenos empresários do Paraná, senhor presidente, de todo o Brasil, que eu informo que ainda hoje estarei com o presidente da Câmara dos Deputados, se ele se encontrar em Brasília, para defender a aprovação da matéria. Para pedir, fazer um apelo ao deputado Eduardo Cunha, que tem sido tão sensível com a reivindicação de tantos setores da sociedade, que coloque em pauta esse projeto e que nós possamos, na Câmara dos Deputados, ver a aprovação tal qual vimos aqui no Senado da República. Enfim, senhoras e senhores senadores, infelizmente, a situação caótica instalada em meu estado continua. A educação segue em crise no Paraná. Nós tivemos uma das maiores greves do setor da educação da história do nosso estado. Milhares, centenas de milhares foram à rua, não para reivindicar direito, foram à rua para impedir que o governador retirasse direitos já conquistados. E conseguiram reverter um tratoraço, que ao invés, senhor presidente, de cortar despesas que o governador deveria cortar, principalmente com terceirizados, de despesas de consultoria, que são enormes, de cargos comissionados, ele queria tirar direitos dos servidores e principalmente dos professores do Estado. O sindicato dos professores agora reclama que nos valores depositados dos pagamentos atrasados pelo governo do Estado foram feitos descontos indevidos. A categoria sustenta que o Executivo antecipou descontos que estavam sendo esperados somente para a folha de pagamento no final de abril. O sindicato afirma que, com os descontos, cerca de 400 professores não receberão dinheiro relativo às férias. Aliás, ele já tinha parcelado as férias do Estado. É uma coisa inusitada. Férias é direito do trabalhador, você sai de férias, recebe 1/3.
e ele parcelou esse terço de férias dos trabalhadores e dos servidores do Estado do Paraná. Policiais militares e bombeiros também não receberam quando deviam o terço de férias devido. Temos ainda a questão do IPVA 2015, em que, além dos problemas constitucionais envolvendo sua majoração, que nós já estamos questionando junto ao Supremo Tribunal Federal, o governador mudou o fato gerador de recolhimento do tributo, que deveria ser em janeiro, passou para abril e fez uma majoração também de 50% no ICMS. Há muita reclamação em relação ao valor venal dos automóveis, usado na base do cálculo do imposto. Em alguns casos, por exemplo, o valor é superior ao preço considerado no imposto do ano anterior. Ou seja, reajustou o preço do veículo, e nós sabemos que veículo você reajusta para trás, ou seja, ele perde valor de mercado e não ganha valor de mercado, o que vai contra a lógica que nós sabemos. São variados, portanto, os exemplos de descalabro administrativo e descontrole absoluto do atual governo paranaense. A situação fiscal do Estado demonstra enormes dificuldades e as ações que vêm sendo tomadas não apontam para qualquer solução no curto e no médio prazo. E não cabe mais, governador Beto Richa, dizer que a culpa é do governo federal, é da crise nacional. Mais que provado que a culpa é da sua administração, da sua ineficiência, da sua ineficácia. A forma como as coisas têm sido conduzidas no Paraná é um temor de que a irresponsabilidade do atual governo seja sentida negativamente por muitos anos na economia paranaense. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Nós vamos ter um efeito negativo muito grande ainda na economia do nosso Estado em razão dessas medidas. Agradeço, senhor presidente, e antes de sair dessa tribuna, eu quero fazer uma saudação toda especial ao professor Renato Janine Ribeiro, que está hoje sendo empossado no Ministério da Educação. Com certeza, um convite muito importante da presidenta Dilma para um homem que é um militante da educação nesse país, de uma inteligência muito grande e uma pessoa que tem muita sensibilidade. Eu não tenho dúvidas que nós estaremos com o nosso Ministério da Educação em boas mãos. Desejo todo sucesso ao professor Renato Janine Ribeiro e que a sua gestão no Ministério da Educação possa trazer muitos benefícios ao povo brasileiro. Muito obrigada.